Olá, tudo bem? Hoje pela manhã tive uma recordação de um momento digo que foi muito especial para mim. Na época da educação física, eu fiz estágio numa escola lá em Tapicerica da Serra com crianças especiais. E lá conheci uma aluna chamada Duda, que tinha aproximadamente 8 anos, e que segundo um professor de educação física chamado Alexandre na época, disse que essa aluna Duda não sabiam qual era o caso, a patologia dela em especial, ainda não tinham descoberto exatamente o que era, se era autismo ou coisas parecidas. Enfim, e como eu estou buscando muito silenciar e eu estou querendo muito ter uma ideia de fazer algo que eu possa, claro, me ajudar e ajudar muitas pessoas, de preferência. E, e estava pensando como eu me bloqueio, porque às vezes vem uma certa ideia, mas o meu medo, a minha insegurança me bloqueia de fazer ou ter atitude, até às vezes para fazer um vídeo assim, eu me sinto um pouco insegura. Mas enfim, às vezes é mais forte que eu acabo fazendo. E um dia, durante a aula, no intervalo não, durante a aula na quadra, ele pegou um bambolê e envolveu essa aluna, passou por ela e soltou até chegar no chão da Duda. E a Duda não se movia enquanto não tirasse aquele bambolê. Na mente dela, ela se sentia presa e ela tinha medo, de certa forma, ela sentia um certo medo, porque era visível isso na expressão dela. Então a gente acabava tirando, mas aquilo me deixou intrigada, que eu olhei para minha vida, que eu falei, olha que engraçado. Eu ajo assim, só que a diferença é que eu não tenho bambolê. Estou olhando para o fato de da minha atitude, da nossa atitude no geral, como muita coisa a gente acredita que está preso ou que não consegue ou que não é para nós ou que não é para ser, e aí a gente trava e não tem a movimentação e fica estagnado. Eu, no caso, como eu estou querendo buscar novas ideias, fazer algo que seja legal para ajudar muitas pessoas, eu, com o meu medo, com a minha insegurança, que o bambolê na minha vida é como que aquelas coisas que a gente ouve quando é criança, que você não pode, você não consegue, você não é capaz, os medos das pessoas que colocam na gente, porque a gente quando fala para o outro que ele não consegue, na verdade a gente está falando muito de nós, não está falando da pessoa em si, porque a gente nunca sabe qual é a capacidade do outro, a gente deduz, mas não sabe. E muitas coisas dessas a gente, na infância, né? Infelizmente a gente adere pra gente, a gente busca pra gente, acolhe e acredita que é exatamente isso. E isso mantém a gente muito estagnado durante a vida adulta. E é uma coisa que eu estou muito trabalhando, porque eu percebo que eu sou um pouco travada em questão de ter atitude em algumas coisas. Por mais que eu sou uma pessoa destemida e vai com medo mesmo, muita coisa em questão, eu tenho muita insegurança. E isso me deixa travada. E aí, hoje pela manhã, a Shiva queria passar para o lado do outro lado do portão. Só que eu tinha colocado tipo um vaso que meio que barrou a entrada, a passagem dela, a entrada não, a passagem dela. E dava para ela passar. Só que aí eu vi que ela ficou parada olhando por um tempo. E eu pensei, eu vou tirar o vaso. Aí eu pensei, não, cara, dá para ela sair. Algum momento ela vai perceber que ela vai conseguir sair, porque a Chiva é danada. E aí, não demorou muito, ela arrumou o jeito dela e saiu. Claro que teve um estímulo de um gatinho que passou ali na rua. Isso também é interessante. Aí eu olhei para minha vida de novo. Falei, olha que engraçado. Lembrei da Duda, do bambolê, e olhei para Shiva. Para Shiva, o bambolê era como vaso. O incentivo dela foi o gato. E o que poderia travar ela? A insegurança dela por achar
acreditar que ela não conseguiria ter passar por esse vaso. Mas aí ela teve essa atitude. E aí eu olhei para minha vida e pensei, cara, o que me trava? Além de saber que tenho medo e tenho a insegurança. Por que, por que eu, mesmo com medo, eu não tomo atitude? O que precisa de estímulo para eu ter essa atitude? Tenho que buscar, na verdade. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que realmente eu preciso de um estímulo. Mas qual é o estímulo? A gente tem que buscar estímulos na vida, porque às vezes a gente quer chegar num caminho, só que aquele caminho não é reto. A gente precisa fazer umas curvas, parar em alguns pontos, parar no posto, parar aqui ou ali, para a gente chegar no nosso ponto final, no nosso objetivo. Porque a gente sempre acredita que o nosso caminho é reto e não é. A gente sempre vai ter que, naquele caminho, dar umas paradas. E quando dá uma parada, ali tem um aprendizado para a gente se tornar mais forte ou talvez chegar até um pouco mais rápido. Então, eu vim fazer esse vídeo porque isso ficou muito na minha cabeça. Eu acho que eu até contei essa história para algumas alunas minhas, referente a esse bambolê e essa aluna que ficou muito marcado na minha cabeça. Isso foi de um grande aprendizado para mim e me marcou a tal ponto que eu olho muito para a minha vida. Toda vez que eu vejo um obstáculo e eu percebo que eu travo, eu vejo que é só um bambolê na minha vida, onde eu posso literalmente pular, que é o obstáculo. Eu posso sair dali, eu posso me movimentar. Agora a gente só tem que buscar qual é o estímulo para fazer isso. Não deixar o medo tomar conta, porque o medo, ele é imaginário. O medo são coisas que foram impregnadas na nossa mente e que nos deixam inseguro e se sentir incapaz de fazer as coisas, que é mentira. Somos capazes de qualquer coisa, podemos tudo o que quisermos. Quando queremos, tudo podemos. É isso. Muito obrigada e espero que ajude muitas pessoas a parar para pensar na sua vida e olhar para a sua vida e movimentar para todo mundo evoluir junto e seguir a vida em paz. Valeu!